Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez, que seja uma noite inspiradora para todos nós. E como de costume, nós vamos fazer alguns minutinhos de calmaria, de silêncio, fechando nossos olhos para que a gente possa ir deletando tudo que armazenamos no nosso dia a dia. Os nossos problemas, as nossas aflições, nossas responsabilidades, nossa correria. Então tudo isso vai ficando para trás, gradativamente. E vamos sentir a atmosfera aqui reinante, de paz e de harmonia. Vamos ter na nossa mente a figura excelsa do Mestre Jesus. Que Ele seja a nossa inspiração. Que Ele dê-nos o conhecimento, dê-nos a paz e a proteção que nós tanto almejamos. Que nossos mentores espirituais, mais uma vez, possam participar conosco desses momentos, nos instruindo, nos impulsionando desse ideal que nós abraçamos. Aproveitando essa oração inicial, vamos pedir também para o nosso companheiro André, que não pôde mais uma vez comparecer, aonde que ele estiver, que receba as nossas vibrações de carinho, de amor, de amizade, de afeto, para que ele esteja bem, que ele supere os problemas que ele está vivenciando e que em breve possa estar novamente aqui conosco, compartilhando desses momentos tão importantes, tão marcantes na nossa vida. Que Deus ilumine e ilumine a todos nós. Que assim seja. Já estamos no capítulo 41 de 180, que é o livro nosso. 41. Estamos quase chegando a 25% do livro. Quando que nós começamos ele mesmo? Foi no final do ano passado? 5 de setembro. Setembro? 5 de setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses. Vai fazer 6 meses já. Beleza. Bom, eu acho esse livro, assim como o próximo que nós vamos ver, não sei se a sequência é o Fonte Viva, é de uma beleza assim inigualável. Vinha de luz. Vinha de luz o próximo? Tá. Mas é um privilégio nós podermos travar contato com essas lições sob a ótica de Emmanuel. Sabemos que essa vida nossa é muito passageira, muito rápida, muito rápida. Quando despertamos, já passou uma década, 2 décadas, 3 décadas, e já nós estamos aí preparando para voltar para a pátria espiritual. Sabemos que somos imortais, que o nosso intuito, o nosso destino é a evolução, é a melhoria, né? E às vezes a gente passa por essa vida vivendo na matéria, vivendo das complicações do dia a dia e esquecemos da essência. E o Evangelho é um norte que dá à nossa vida, é aquilo que nos desperta, que nos faz compreender os porquês. Porque afinal, toda essa correria do dia a dia, ela vai se desvanecer. O turbilhão que hoje nos acomete, amanhã vai ser uma calmaria. Tudo passa. A gente passa, as coisas passam, a sociedade muda, tudo vai se transformando. E aquilo que a gente dava muito valor, com o passar da existência, a gente vai ver que não tem tanto valor assim. Mas as nossas experiências, essas sim, as nossas experiências do cotidiano, no trato com as pessoas, na melhoria que nós temos na vida social, na diferença que fazemos uns para com os outros.
Então é muito importante essa obra, é muito importante esse conhecimento, que nos dá uma luz e uma tranquilidade muito grande, pelo fato de nós estarmos trilhando no caminho correto. Então vamos ver hoje qual o título que nos aguarda, que fala justamente no futuro. É um texto de Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 11. E vamos ao trecho do Evangelho. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Isso aqui não é mais ou menos uma profecia? Vamos lá. E não mais ensinará cada um ao seu próximo. Quer dizer, as mensagens não vão ser passadas mais de um para o outro. Por quê? Nem cada um ao seu irmão, recomendando, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Então, no futuro, as leis que nos regem, as leis do alto, vão ser conhecidas de todo mundo. Na sociedade nossa, nós sabemos o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, não é verdade? Se a gente fizer alguma coisa errada, existem punições, existem consequências que podem nos punir, nos fazer pagar multas e várias coisas que ninguém gostaria de passar. Então, por isso, pelo fato de nós não queremos o mal para nós, não vamos fazer. Esse tipo de lei, ela é necessária justamente para conter-nos. Hoje as leis são mais brandas, antigamente eram muito mais punitivas. Bom, em alguns lugares ainda existe, nos tempos atuais, que as pessoas roubar, o que acontece com a mãozinha dela? Descer. Corta a mão. E se roubar de novo? Corta outra. Legal, né? Isso é o quê? Prende todo medo. Uma punição que, nossa, se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Então, sempre na história da humanidade teve a necessidade para que refreasse os nossos ímpetos negativos, né? Uma punição mais severa. Mas tudo evolui. E vamos dizer, quantos que conhecem atualmente as leis de Deus? Atualmente, na sociedade. Vamos abranger outros países, não outros estados. Vamos falar da nossa cidade aqui. Só que é um parâmetro que a gente bem conhece. Num âmbito aí de 150 mil pessoas, quantas vocês acham que conhecem de verdade, assim, pelo menos o básico das leis de Deus? Quantos por cento? Vocês chutam mais ou menos. Aqui da nossa cidade. Difícil, né? Vamos chutar aí uns 20%? Estou sendo generoso ou não? Está sendo generoso. Bem generoso. Generoso? Não. Olha só, é difícil o parâmetro porque é muito. As escalas são muito diversas. De um para o outro há uma diferença muito grande, né? Então é tipo uma média, né? Uma média. Por que existe tantas pessoas que conhecem as leis de Deus? Porque tem que haver equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Já pensou se fossem todos ruins? Que coisa que estaria a nossa sociedade hoje? Então não é. O que é interessante da gente saber é que o mal, ele se propaga muito rápido, né? Ele tem uma imprensa assim muito competente para a sua divulgação, e o bem não tem.
E o bem é muito tímido, né? Geralmente, fala-se assim, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz, né? Então essas coisas ficam muito ocultas. Mas, vamos dizer assim, totalmente ninguém sabe das leis. Nós estamos a descobri-las. Mas vai chegar um tempo em que nós percebemos. Estamos numa fase de transição de planeta de provas e expiações para regeneração. E depois que passar essa fase, vai passar também, de regeneração, vamos para uma fase mais avançada. Então vamos chegar a conhecer isso aí, ó. Todos me conhecerão. Conhecerão a Jesus? Não é isso que quer dizer. Não é conhecer a Jesus. Conhecer as leis que regem o universo. E a bússola é o nosso Evangelho. A bússola é o Evangelho. Compreendê-lo é vital para que a gente se dê bem, para que a gente tenha sucesso na nossa empreitada. Imagina nós vivemos um mundo só para a matéria. Nascemos, estudamos, formamos em alguma coisa, começamos a trabalhar assiduamente para conquistar bens, conquistamos, construímos uma vida sólida, envelhecemos e morremos. O que tem de construtivo aí? No que eu citei. São coisas da vida. Os ganhos vão dos relacionamentos, como nos nossos comportamentos. O que fizemos de bom para o semelhante, o que fizemos de bom para a sociedade, o que contribuímos na obra de Deus. Nesses interins estão as nossas marcas, que podem ser muito superficiais ou podem ser umas marcas mais abrangentes. Depende exclusivamente de cada um, né? Mas vai chegar o tempo em que todos vão viver conforme as leis do Pai. Vai demorar? Possivelmente vai demorar. Porque vocês já ouviram falar do Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Todo mundo leu, ouviu falar desse livro do Humberto Campos, né? Pois é. Que o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, dá-se a conotação, quando a gente pega esse livro para ler, antes de lê-lo, de que o Brasil é um país privilegiado, né? Que todo mundo que está aqui são os cordeirinhos, são aquelas pessoas boas que vão fazer o país decolar. Se você lê o livro, você já muda de ideia, muda totalmente de ideia. Mas, sim, o Brasil é o coração do mundo, porque aqui muitos espíritos decaídos se levantaram, tiveram oportunidades e estão tendo oportunidades ainda. Muitos vão falir, muitos já faliram e muitos estão ali titubeando e outros já superaram as suas limitações maiores. Então, o nosso mundo, o nosso planeta aqui, é uma esfera, presídio, hospital, escola. Presídio, hospital, escola não pode ser um mundo superior. Por dedução, um presídio, hospital, escola não pode ser. Presídio porque tem muito espírito de nível inferior. Hospital, muita gente doente. Escola, muita gente começando a ter noções das realidades da vida. Então, à medida que os espíritos vão superando suas fases, eles vão deixando esse planeta. É como a gente, quando está cursando a faculdade, na escola, terminou o período letivo, terminou o nosso ciclo, saímos e vamos para outro. Assim é o planeta. Então, muitos podem pensar assim, a Terra já podia estar num patamar muito superior.
Mas muitos espíritos já alcançaram esse patamar e já foram para outros lugares. Aí a Terra continua no seu exercício, na sua missão, na sua tarefa. Então, e uma das tarefas mais assim, importantes da atualidade é que o Brasil exerce. Por quê? Com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, a maioria do povo brasileiro é mau? Não é, é a minoria. É a minoria. A maioria é boa. A maioria da população nossa é inculta. Tem uma grande parcela, sim. Mas tem uma grande parcela muito culta. Então, as coisas funcionam mais ou menos assim. Os que têm mais ensinam os que têm menos. Então, nós somos professores e alunos ao mesmo tempo. E, caminhando em conjunto, nós todos vamos chegar num período da história desse planeta que todos conhecerão ao Cristo, ao seu Evangelho, desde o menor deles, desde o mais simples até o maior. Vai demorar? Pensa numa pessoa bem atrasada mesmo. Vai demorar para chegar no patamar de compreender as coisas do Evangelho? Vai demorar. Aqui. Mas, e se fizesse o seguinte, aqueles são muito ruins mesmo, aqueles repetentes, né? Já tomaram bomba 10 vezes, estão no mesmo ano. E se tirasse ele e matriculasse eles em outro colégio? Não dava uma aceleradinha aí no processo de melhoria? É o que está acontecendo. Então, muitos estão cursando seu último ano letivo aqui no nosso planeta Terra. Se passar de ano, beleza, fica aqui. Mas se tomar bomba, vai para outro colégio no seu nível. Né? Deu para entender, né? Então, quando será isso? Vamos ver quando que vai acontecer de todos nós conhecermos e vivenciarmos o Evangelho. Quando o homem gravar na própria alma. Gravar na própria alma. Tá. O que quer dizer isso, gravar na própria alma? Você saber isso e vivenciar isso. Não é só conhecer. Conhecer e vivenciar. Fazer parte de você. Né? A gente sempre cita a questão da virtude. Quando que a gente tem a virtude? Quando a gente tem a virtude realmente, é quando a gente não precisa pensar para demonstrá-la. Ela naturalmente aparece nos nossos gestos, nos nossos atos, nas nossas palavras. Então, quando estiver na nossa própria alma, é quando realmente sermos e vivenciarmos conforme o Evangelho. Os parágrafos luminosos da lei divina. Quando o homem gravar na própria alma, os parágrafos luminosos da lei divina. Aí, o companheiro não repreenderá o companheiro. O companheiro não repreenderá o companheiro. A gente fala muito de indulgência, né? Seria o caso de sermos indulgentes? O que quer dizer ser indulgente mesmo? Quando a gente consegue compreender em que estado o semelhante se encontra para ter aquele tipo de pensamento, aquele tipo de resolução. Então, compreender a fase que o outro está passando, as suas limitações, tipo assim, colocar-se no lugar do outro, né? Compreender as suas situações. Então, compreendendo, nós não vamos repreender, porque a gente sabe que é uma fase que passa. E o nosso papel é que ajudar com que a pessoa supere aquela condição em que ela se encontra. O irmão não denunciará outro irmão.
a gente vai citar tantos exemplos disso aí, né? Denunciar o outro. Qual a finalidade? Qual a finalidade? Punir? Quando a gente denuncia uma pessoa, punição ou para ganhar algo em troca? O que vale aí é a intenção, né? Então, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Não haverá mais necessidade de cárceres, porque ninguém vai transgredir a lei. Mas, a partir do momento que todo mundo conhece e vive a lei, torna-se desnecessário. E os tribunais não precisam de quem julgue. Essas 3 linhas, o irmão não denunciará outro irmão. Aonde não há denúncia, não há cárcere. Aonde não há denúncia, não há cárcere, não precisa de tribunal. Sequência das 3 frases aqui. Sim, É isso. totalmente. Canhões serão convertidos em arados. Para que canhões? Para que armas? Para que serve a arma? Uma das coisas que realmente me incomoda muito, desde que eu era pequeno, é por que existem armas. Eu achava e ainda acho. Para que uma coisa que vai tirar a vida do outro? Qual a finalidade disso? Hoje, logicamente, crescido, eu compreendo isso naturalmente. Mas como criança, não fazia para mim o menor sentido. Não fazia o menor sentido. Para que você ferir ou matar ou usar para roubar o outro? Isso não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Por que o homem vai criar uma coisa para prejudicar o outro? Hoje tem-se a desculpa da proteção, né? Tem-se a desculpa da proteção. Mas é verdadeiramente necessário? Não era para ser. Não era para ser. Podia ser diferente. Se as pessoas seguissem o Evangelho, se respeitassem uns aos outros. Não entendo. Eu acho que vocês também não devem entender. Como que nos dias atuais, 2024, aqui na nossa América do Sul, um país vai querer invadir o outro. Os dois têm sua soberania, tanto tempo, um vai querer invadir o outro. Para quê? Aí vai para o exército no meio, vai ter guerra, aí entra outros países. Para quê? Nós vivemos no mesmo mundo. Isso aqui é mais ou menos como uma casa com vários quartos, né? Você tem seu quarto, você quer pegar o quarto do seu irmão. Para quê? Qual que é a finalidade disso? Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Mas aí a gente vai estudando, lendo, aprendendo, e você vai encaixando as pedras no quebra-cabeça. E tem uma frase que eu vi há muito tempo atrás, que é assim: o povo é merecedor daquele que o governa. Então, se aqueles pessoas que governam o povo, é porque aquele povo merece aquele líder. Seja ele um déspota, seja ele um tirano, ou seja ele um ditador, seja ele uma pessoa do bem. O povo merece aquele que está no seu governo. Por quê? Muitas vezes, vocês já repararam que muitas vezes muda-se as peças, mas os problemas não mudam?
Então, quando vem alguma coisa que modifica as peças do tabuleiro, é um rebuliço danado. Porque está todo mundo acostumado àquelas jogadas marcadas. Pois é, mas um povo que entende, que é lúcido, que não é movido por paixões, que sabe discernir e aplicar o Evangelho na sua vida. E uma das coisas básicas do norte, básico, foi o que eu tenho batido na tecla toda semana também, da árvore. Se aquelas pessoas, aquela atitude, se aquela ação está dando bons frutos, a árvore é boa. Se está dando maus frutos, a árvore é má. Isso é simples assim. E nós, olha, hoje eu vi uma notícia na internet que eu fiquei, falei, nossa, agora complicou. Agora complicou. Não é possível. Aqui no Brasil, eles estavam tentando aprovar uma medida, uma lei, eu não sei como é que chama, que regularizasse o aborto até 9 meses de idade. Aqui no Brasil. Não passou porque alguns parlamentares ficaram até alta hora da noite, porque ia ser aprovado assim de madrugada. Olha só como é ardiloso o negócio desse. Mas, para nossa tristeza, na França isso foi aprovado. As mulheres saíram comemorando a vitória. Elas não sabem o que estão fazendo. Tem que usar a frase do Cristo: perdoa esse povo, que eles não sabem o que estão fazendo. Porque hoje você mutila alguém que está no seu ventre, amanhã é você que está no ventre. É a lei. E aí, quando acontecer com você, aí você vai questionar sua mãe, vai ser um obsessor da sua mãe, um perseguidor da sua mãe, que te expulsou do ventre, te esquartejou. Olha, com 9 meses a criança está pronta, está viva. Eu estou pensando aqui como bebê da passarinha. Não é 9 semanas? Não. 9 meses. Isso foi aprovado na França. Tentaram passar no Brasil essa semana. Na França foi aprovado. Meu Deus, isso é mais uma dívida kármica para o nosso planeta. Já não basta o que a gente fez, tantas e tantas guerras. Guerras e mais guerras. Ninguém conhece para quem quer ter. Nós não conhecemos as coisas, né? E os poucos que tem, tá? São brasileiros. São brasileiros que mandaram. Mas olha, agora eu vou falar a minha visão disso aí, minha visão pessoal. Sempre existiu no nosso planeta uma luta do bem contra o mal. Sempre existiu. E existe até os dias de hoje. Então, há um governo do mal, daqueles que querem atravancar a evolução do nosso planeta para dominar tudo? Tem. E isso, poderia citar várias obras que narram isso aí. Várias obras. Embora tenha algumas que meio assim, principalmente as obras do Robson Pinheiro, né? Eu já li algumas, retrata muito bem isso aí. Né? As obras do Tem também. Tem uma trilogia do André Luiz Ruiz, acho que é Herdeiros do Novo Mundo, Despedidos da Terra, e tem mais um, são 3 livros que falam também, narram sobre isso. Sim, o Império do Mal. Então, ele se utiliza do que das pessoas para intuí-las, para influenciá-las para fazer essas barbaridades, porque daí
acrescenta a dívida kármica das pessoas. A mãe, por exemplo, que faz um aborto nessas condições, vai ter um sentimento de culpa assim violento, e todo mundo que tem um sentimento de culpa arraigado é fácil de ser manipulado, é fácil de ser obsediado. Pensa a sociedade, você joga drogas para todo mundo, liberação de drogas, prostituição e aborto. Olha que bela medida. Qual árvore é boa aqui? Qual árvore que é boa? Não tem. Não tem. Isso é para desvirtuar. Então os fracos, aqueles que amam isso, vão cair dessa cilada. Mas essa é a prova que nós estamos passando. Quem que vai passar na prova? Aquele que superar as suas limitações. Para a gente pode ser uma aberração um negócio desse. Para outras pessoas pode ser o paraíso. Por quê? Você pode fazer o que você quiser, você pode ser divertido, você pode usar o que você bem quiser, aprontar, bem quiser, pode ser irresponsável e nada te acontece. Esses são dignos de pena, porque lotarão no futuro os hospitais, os manicômios, as salas de psiquiatra, os centros espíritas, as reuniões de desobsessão. Vai trabalho. Vai dar trabalho. Por isso a luz do conhecimento tem que chegar a todo mundo. Não é à toa que existe isso aqui. A divulgação. Porque aqueles que querem um pouco de conhecimento, entender, ter uma nova visão, tem aonde adquirir, tem aonde tecer, né, o seu conhecimento. Antigamente não se tinha, mal tinha livro, as pessoas mal sabiam ler. Hoje não, todo mundo sabe ler. Hoje, dentro da palma da mão, tem a biblioteca, qualquer coisa, qualquer informação. E se você tiver com preguiça de ler, você dá uma perguntada só para o celular te responde. Você fala em termos atuais, mas há muitos anos, quando a gente tem morado aqui, logo que a gente se casou, morava em Santos, e um casal, nosso, eles tinham um menino, já com 4, 5 anos, e passaram uns tempos ela engravidou. A gente se casou. Aí ela me ligou e falou assim, Elisângela, faz uma reza por mim, porque eu vou tirar essa criança. E, ó, eu sabe aquela coisa que choca? E eu falei, mas por que você vai fazer isso? A gente tinha uma certa liberdade de conversar com a outra. Não, porque não foi, eu não quero mesmo. Eu só não queria. O Marcos passou e ela brotou mesmo. Passou um outro tempo, ela me ligou de novo com esse branco e falando assim, o que eu faço com a minha cabeça? Ela estava num processo de culpa, de arrependimento, que ela não sabia o que fazer. Pois é. É a consequência dos atos. Todo ato tem consequência. Tem cura? Tem. Tem como retificar? Tem. Mas poderia ser evitado? Como poderia ser evitado? Nossa, tão simples. Às vezes aquela pessoa que está chegando ali, que foi abortada, e era para ser seu arrimo, seu amor, seu parceiro, aquele que ia no momento da velhice, que ia cuidar de você, te dar todo o suporte. É uma bênção de Deus e você faz uma coisa se dessa. separaram. Pois é. Mas a vida ensina pelos erros. Só que aí o sofrimento vem. Pode ser evitado. Pode ser evitado. Só ter um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho de
conhecimento, um pouquinho de amor, de empatia. Poxa, o ser humano que está dentro de você, você não vai ter empatia com uma coisa que está em ti. Então, sinto muito, mas que nível? Que nível moral? Nível moral, assim, muito pequeno. Mas vamos lá. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas moverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Olha, Paulo, lógico, essas afirmações aqui são de Emmanuel, são mais contemporâneas, né? Mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Olha só essa frase, a justiça será ultrapassada pelo amor. Dá para fazer uma correlação? Você não precisa julgar, porque todo mundo está submetido às leis de Deus. Errou, vai ter as consequências. Quantos de nós estamos errando aqui nesse mundo? Vai ter consequência. A gente pensa mal, tem consequência. A gente fala mal, tem consequência. A gente age mal, tem consequência. Já tem intrínseco nas leis. Mas quando a lei do amor estiver implantada, ninguém precisará julgar. Já sabe como que as coisas funcionam. Eu acho que, guardadas as proporções, pouquíssimos errarão. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Há uma grande diferença entre ser justo e ser bom. Ser justo é agir, logicamente, de conformidade com a lei. E ser bom é mais do que ser justo. É ser justo e ajudar ainda para que os outros se livrem conforme a lei. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Olha, para que isso aconteça só depende da gente. Já estamos convencidos de que essa vida física vai passar? Estamos convencidos. Não há nenhum resquício de dúvida sobre isso. Que nós vamos envelhecer, que nosso corpo bonitinho hoje vai se tornar um fardo amanhã, se a gente não morrer antes, lógico, né? Vai. Para que a gente se desapegue mais da matéria com mais facilidade, é uma das vantagens da velhice. Para o corpo é penoso, para o espírito é uma bênção. O que depende, então, para que a gente viva esse reino de Deus dentro de nós? Vou dar uma dica. Está no Livro dos Espíritos, 909. questão 909. Vontade.
tempo que a gente não fala disso, né? Vou ver se eu acho aqui essa questão. Por que eu bato tanto nessa tecla? Por que eu bato tanto? Porque só depende da gente. Só depende de nós. A gente não tem que esperar o alto caia suas bênçãos sobre a gente. Não. Constrói você. Somos construtores, co-construtores, colaboradores da obra do Pai. Basta você ser o que você é. Nós estamos aqui despertando para as nossas potências. E sem vontade você não desperta as potências. Por exemplo, quem aqui é passista? 1, 2, 3, 4. 4. Por que o resto não é passista? Qual é a resposta? Deu uma? Não querem. Quando eu tiver a oportunidade, eu tiver, não quero. Eu conheço uma pessoa que faz o curso de classe, mas ela não vai para nós. Não acredita na sua potência, né? E o que precisa para que você... A gente o que é matéria? Energia condensada. Então a energia no nosso corpo tem para dar e vender. Desculpa, não tem energia. Tem muito. Tem muita energia condensada. E por que você não doa um pouco? Primeiro, porque não se instruiu sobre o assunto. Se não se instruiu, é porque não teve essa vontade ainda. Uma hora ela vai nascer. Mas a partir do momento que você tem vontade, mas não agiu, a sua vontade foi assim. Cai aqui na pergunta, ó. O homem poderá sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Está aqui a resposta de que a gente não tem limite, gente. Não tem. Eu não sei se eu sou meio sem vergonha, eu posso assumir isso. Eu acho que sou um pouco. Porque a partir do momento que eu vim para ser frequentar a doutrina, eu perdi a vergonha. Perdi a vergonha de falar, perdi a vergonha de sentar à mesa para trabalhar numa reunião mediúnica, perdi a vergonha de dar o máximo. Porque eu deixei as minhas limitações de fora. Limitação eu sei que eu tenho, muitas. Mas eu vou deixar que elas sejam maiores que as minhas virtudes, que a minha vontade? Não. Quantas vezes o passe que eu apliquei pode ter feito um bem muito grande às pessoas que receberam? Não sei. Mas se eu ajudei uma pessoa, poxa, já foi maravilhoso. Quantas incorporações, quantas comunicações das reuniões mediúnicas? Milhares. Muitas podem ter sido revestidas de animismo, com toda certeza foram. Mas se uma dessas comunicações mudou totalmente a vida de um espírito, de um irmão nosso, convertendo-o para o bem, já valeu a pena todo o esforço. As milhares de erros são compensados pelo um acerto. Porque se eu não tivesse movimentado, não ia ser acerto, não teria. Então, se a gente quer, a gente faz, a gente corre atrás. Vamos. Lógico. Com todo discernimento, com todo entendimento, com todo preparo. Não basta também só querer. O querer é o pontapé inicial. A partir do querer, você se estrutura para o trabalho. Eu quero trabalhar na reunião mediúnica. Ótimo. Por que você quer trabalhar? Vamos falar isso quinta-feira.
Por que você quer trabalhar na reunião mediúnica? Quero ajudar o próximo. Beleza. E quem responder assim, eu quero ser médium? Resposta errada. Eu quero ser. Como assim eu quero ser? Eu quero servir. Como aqui vai servir? Não é para ser. A mediunidade, ela vai e vem. É uma coisa orgânica. É orgânica. Ela pode, do mesmo jeito que ela pode se manifestar grandemente, ela pode desaparecer. Simplesinho. Mas tudo bem. O que importa é você se preparar. Muitos vão começar na reunião mediúnica pensando que vão ser médios de psicofonia, de psicografia ou de clarividência. Não vão ser. E não vão ter nada de mediunidade ostensiva. Mas vão ser aquelas pessoas vitais para que uma reunião mediúnica funcione, que são os médios de sustentação. São aqueles que não sentem, que não ouvem, não cheiram, não fazem nada. Que senta na mesa e fala assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Olha, o que eu já ouvi disso na minha vida. Eu chego, sento na mesa, não faço nada, não sinto nada, não. São os médios de sustentação. São eles que dão a possibilidade de que a reunião mediúnica transcorra em mais absoluta ordem. Isso nós vamos aprender na quinta-feira. Né? Mas tudo depende do quê? Do querer. Do querer. Se não quiser e se for para se sobressair, sabe o que acontece com as pessoas que querem um posto de evidência? Elas só podem até alcançar, mas quando elas alcançam, aquilo lá não satisfaz. Então elas abandonam. Teve gente já, que eu já vi, que eu já trabalhei, que já abandonou o barco. Por quê? Pensam que você está ali para satisfazer o seu ego. Lendo engano. Ilusão. Toda ilusão gera desilusão. Aí abandona mesmo. Vamos falar muito sobre isso. Mas eu estou dando muito palhinha já do curso de terça-feira. Sim. Duas frases aqui. Vai ver, o ódio será expulso do mundo, homens, diabos, dominos, Deus. Não sei se vocês conseguiram ver as obras do Vitor Hugo com a Sandra Não sei se vocês viram. Um dos livros fala que até 2000 não vai ter mais investimento. Que livro que é? As obras do Vitor Hugo via Silva. Mas como? Vários, mas um deles fala isso, que até 2000 não vai ter mais investimento. O nosso modelo. O do Vitor Hugo eu só li o do Calvário Infinito. Eu não li mais nenhum dele. Esse via de Valdo Franco. Não, por ela. Por ela. Por ela também. De Dagana. Ela, com 15 anos, o Kardec foi médium dela. Foi o diretor dela. 15 anos. Nós estamos em 2024, falta 476 anos. É o tempo que o Brasil foi descoberto. É um tirinho. A gente fica 250 anos lá no plano espiritual, a próxima volta, se a gente voltar, a gente vai parte Se a gente Até 2500? até 2500, o planeta não vai mais existir. Hoje Eu era mais otimista, eu achava que hoje nós 2%. estamos investindo 2% do PIB por causa lá da Ucrânia, com a Rússia e agora da faixa de Gaza. Bom, havendo essa mudança dos indivíduos que habitam o planeta, a probabilidade realmente de melhoria vai se tornar grande. Isso a gente vai ver só na próxima geração, porque a gente vai estar do lado de lá, né? A gente vai estar vendo isso. Mas, se não houver essa mudança, isso é uma previsão. Pode acontecer, pode não acontecer. Na verdade, depende exclusivamente do mérito das pessoas. Isso é conquista, é mérito, né? Embora eu acho que
O alto não faria uma previsão dessa se não tivesse. Base. Tudo sob controle. Tivesse Está no meio e eu eu não sei como é que funcionam as coisas, mas é uma boa notícia isso. Mas tem que ser, nós temos que viver em paz. Tem tanta gente, tanta gente para ser educada nesse mundo, que sem paz fica muito difícil. Olha bem, uma sociedade está se levantando, quando surge uma guerra, aí todo mundo que está se levantando moralmente tem que ir lá lutar na guerra. Olha que desafio da Ucrânia, por exemplo. É uma questão muito assim, para nós espíritas, que a situação, por exemplo, os caras, nós temos um carro aqui, de 50 anos de escravidão no Brasil. O pior é a guerra do Paraguai. Também. A guerra do Paraguai é o nosso karma maior que a escravidão. Eu acho que sim. O Paraguai, né? Pois é. O que foi feito aqui no Brasil nessa guerra do Paraguai foi uma mácula para a gente, por isso que tá tudo lá, tem morte, tem essas coisas. A gente vai saber o porquê. Tudo tem seus porquês, mas pode ser evitado, né? Claro, sim. Pode ser evitado. São bons caminhos, né? A gente tem que parar de ser tão tímido e ajudar na divulgação da doutrina. Né? Enquanto o bem não se alastrar, o mal vai preponderar. Eu ia falar besteira aqui, mas vamos para o próximo tema antes que eu comece a falar besteira. Tudo mais? Não terminou, né? Não terminou? Então, mais uma. Não, acabou aí, você não terminou. Terminei, né? Não? Eu acho que sim. Não? Está meio dividido. Então, alguns aqui estão com Alzheimer. Eu não acompanhei a última. Alguns de nós estão com Terminou assim. Ele falou do tabernáculo. Falou do tabernáculo. A boa notícia é que eu não estou com Alzheimer ainda. Não. Nossa, passou rápido. Vamos lá, gente. Vamos para o 142, sempre vivos. Antes de eu ler o texto ali do Evangelho, sempre vivos, é que sempre estaremos. Se a gente cometesse uma loucura coletiva aqui, vamos todo mundo suicidar agora. Daqui a um segundo depois da efetivação do desencarne, nós nos veremos vivos do lado de lá. Então a vida é ininterrupta. Estaremos sempre vivos. Uma vez que a chama da vida se acendeu, nada apaga. O que acontece é que os corpos que revestem nosso espírito são perecíveis. Nosso espírito. Não. Já ouviram alguma vez, em qualquer literatura, que o espírito morre? Desaparece? Retrograda? Já ouviram em algum lugar? Não. Eu já vi interpretações errôneas. São facilmente contestadas. Mas a lógica diz que nós somos imortais. Por que nós somos imortais e não somos eternos? Você sabe diferenciar? Porque nós somos criados. Bem, nota 10. Porque antes de sermos criados, nós não existimos. Então nós não somos eternos. Somos imortais. A partir do momento que fomos criados, não desapareceremos. Nevermore. Não é? Então, ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Então, estando no plano físico ou estando no plano espiritual, estaremos vivos. Por isso, vós errais muito. Isso é Jesus que diz, está em Marcos capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Entenderam por que falou vós errais muito?
Vamos pegar um gancho do Emmanuel então. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por sensação, e sim por atividade transformadora da vida. Olha, é muito mais bonitinho falar assim, né? Eu estou exercendo uma atividade transformadora da vida. Eu não estou morrendo. Morrer é uma palavra assim meio pesada, né? Não. Tal indivíduo não está morrendo, ele está apenas em uma atividade transformadora da vida. Vai sair de uma condição e vai para outra. Tá. Só que a condição que se muda é o invólucro. O interior não muda uma vírgula. Faz de conta que eu estou desencarnando. Estou no processo de encarnação. Chega um momento, meu espírito se desprende. O que mudou? Zero. O que mudou no meu espírito? Nada. Então, uma das coisas mais erradas que a gente comete, a gente fala, assim, a pessoa desencarnou, né? Descansou. A gente não sabe. Bom, vamos ser justos, né? Se estava passando por uma enfermidade muito agressiva, muito dolorosa, realmente descansou daquele sofrimento. Mas foi tudo certinho, porque essa pessoa precisava desse tipo de desencarnação, não é? Então, esse descanso, entre aspas, foi providencial por causa do sofrimento. Então, é tudo correto. Tudo com calma, tudo bem, mas mesmo nessas condições, a mudança depende muito da gente. Então, se você tem, por exemplo, uma doença terminal, uma doença degenerativa, uma doença que vai te causar muito sofrimento e você não aceita, você se revolta, você não muda um ar do seu posicionamento, o que vai acontecer? Quando você desencarnar, quando realmente houver a mudança, o que modificou no seu espírito? Nada. E que as pessoas não sabem é o seguinte, que tudo que vai acontecer conosco na existência física já está preconcebido ali no corpo perispiritual. Já está moldado ali. Então, se nós durante uma existência passamos por um processo cancerígeno, por exemplo, mas esse processo não modificou nada em meu espírito, o que vai acontecer na próxima reencarnação? A probabilidade de desenvolver o câncer novamente é altíssima. É interessante aquele teste, né, que tem umas conversas muito boas, que ele fala assim, que ele já viu muita gente morrer de câncer curado, e muita gente que sarou e continua doente, porque não percebeu, ele morreu com câncer, mas ele curou. É interessante isso, né? Morreu curado e sarou. Então, se a gente for analisar assim profundamente, tudo concorre para a nossa mudança para melhor. A partir do momento que nós mudamos para melhor, a dor desaparece, né? Ela não se torna mais necessária. A partir do momento que nós travamos contato direto com o Evangelho e gravamos ele em nossa alma, a dor se torna desnecessária. Pode haver dor, é um mundo de provas e expiações, mas essa dor não vai te incomodar. Ela não vai ser um obstáculo intransponível. Vai ser uma coisa que você vai tirar de letra. Tem tantas pessoas que passam por provações terríveis, sorrindo, agradecendo a Deus o pouquíssimo que tem.
Não existe isso? São pessoas que já passaram por todo esse processo de aprendizagem e estão provando ali, no dia a dia, que realmente são aquilo que se predisporam a se tornar. A doença realmente é o início da cura. É. A doença é o início da cura, sim. Então, tem tanta gente doente aí, sadio do corpo. Isso tem muito. Tem muito mesmo. Muita gente. Que daqui a algum tempo vão ser aqueles que lotaram as enfermarias e hospitais. Pode ser nessa encarnação, pode ser em outra, pode ser em outra. É quando o espírito estiver preparado. Tem pessoas que se desenvolveram uma doença terminal agora e já vai lá e suicida. Então eles não podem, não têm condições de suportar uma prova desse nível. Então a vida vai prepará-los para isso. Quando chegar o momento, aí sim, ele vai passar por aquela prova. Mas enquanto não estiver preparado, não teve aquele incêndio, se não me engano foi em 1962, lá no circo, lá no Rio de Janeiro, morreu muitas pessoas. Morreram muitas pessoas pisoteadas, queimadas. Aquilo lá é resgate de mais de 1 milênio atrás. Pois é. Olha só, por que eles não pagaram esse débito no ano 200, 300, 400 depois de Cristo? E foram pagar em 1962? Porque todo esse processo de preparação para que pudesse haver uma aceitação. Senão acontece muito aquele negócio, olho por olho, dente por dente. Fez comigo, faço com o outro. E vice-versa. Então, se não houver misericórdia, a lei de Italião vai funcionar eternamente. Então, a lei de nós é de misericórdia. Então, há sim um processo de instrução, um processo de melhoria, de compreensão do nível intelectual, do nível moral, para que quando vier a prova, mesmo aquela que vai, vamos dizer, passar um pano no passado, a pessoa tem condição realmente de tirar um 10 nessa prova. Porque senão, para vir para tirar 0, o que adianta? Então, isso chama-se misericórdia. Nem sempre aquilo que nós fizemos de errado, imediatamente nós vamos quitar. Pode demorar. Mas, faremos. Esse processo das pessoas pela 62, porque quando você comete doença, tem 3 etapas: arrependimento, expiação e reclamação. Provavelmente eles entenderam o plano espiritual. Eles expiaram a pegada daquela época. E, amadurecidos, eles repararam, ou seja, passaram pelo mesmo processo do que eles cometeram no circo, que matou muita gente, foram mortos também. Seria mais basicamente isso. Eu creio que sim. Mas se realmente as pessoas não estiverem preparadas, Tem feito. não tem feito. Teve também um incêndio na Boate Kiss, né? Acabei pensando nisso também. Inclusive para os que morreram e para aqueles que conseguiram sair e voltaram para ajudar. Estava tudo numa leva só. Pois é. Aquele menino foi arrastado. O menino Trouxe de segurança. São Também virou 2 minutos no delírio. ele numa vida era arrastado pelos corpos, essas coisas. Mas uma coisa aconteceu. Pois é. Triste isso, né? É. Por isso que não compensa fazer o mal, não compensa. Olha quanto karma está sendo gerado, quanta dor futura está sendo gerada no nosso planeta ainda. Olha isso que esse povo fez Então, lá atrás, né?
É o que está fazendo agora, guerra lá no Oriente Médio. Lá não para de ter guerra, né? As atrocidades lá são constantes. Olha o que eles estão criando para si. Tem que... Aliás, nós estamos vivendo essa transição. Porque imagina se não tivesse os veículos de comunicação. Não ia chegar essas informações para todo lugar do mundo. Por exemplo, olha que insanidade. Pegar um país que nem a Coreia do Norte. Poxa, lá nem comunicação tem. Olha só, como que vai demorar um tempo para esse povo se libertar. Tá, daí você vai pensar assim, mas não está na contramão da história? Não estamos vivendo um período de liberdade, eles vivendo um período de escravidão? Não é escravidão aqui. Você tem que abaixar a cabeça para um louco. É um louco. É um Nero da vida moderna. Né? Mas por que de tudo isso? Já ouviu falar que Deus faz de um mal um bem? Já ouviram isso, né? Deus usa de um mal, faz um bem. Então, pensa quantas pessoas indisciplinadas existem no mundo. Indisciplinadas. Tem que sofrer as primeiras noções, sentir as primeiras noções de disciplina. Aonde que vai nascer? É legal isso, nascer num lugar desse? Não. Mas funciona? Funciona. É ruim? É. Mas funciona. É o tal do mal, mas do bem. Então ainda é necessário, essas coisas são necessárias no nosso mundo. Porque se não fosse, as coisas não melhoravam. Mas tem que chegar um ponto em que as coisas realmente se modificam. Maldade, as pessoas compreendam que tudo que você faz tem repercussão. Até o pensamento. Quando houver essa noção, quem sabe, aí as pessoas realmente modifiquem sua postura. Eu acho que um dos grandes saltos que a humanidade vai ter, nesse quesito, vai ser quando a transcomunicação realmente for uma coisa normal no cotidiano. Teu pai, teu avô já está no plano espiritual, você pega a panelinha, ó, descarga meu pai, como é que está as coisas no grau aí? Já chegou o ar-condicionado aí? Ainda não? Pois é. Aí as pessoas vão realmente ter noção. Poxa, olha, se você fizer isso, para onde você vai? Olha para outros lugares que existem. Se saber como que a lei funciona, talvez aí esteja uma grande guinada na história. Infelizmente, a maioria de nós, se chegar até lá, né, nessa fase de transição, a gente vai assim, nossa, que aparelho legal, tem pacote, né? Então já vai para o lado de lá e atendeu o telefone do lado de lá. Né? Porque isso vai ser logicamente vai ser gradativo, não é assim, descobriu-se esse aparelho, quando vê todo mundo já tem. Não vai ser assim, caminho ótimo. Mas já é um caminho. Hoje já existem algumas variantes de transcomunicação que são hiper rudimentares, né? Muito rudimentares. Mas já existe. Então, vamos ver. O futuro, eu acho que quando a gente vier novamente, na próxima encarnação nossa no planeta Terra, a gente vai ter que se adaptar, porque as coisas vão estar bem mudadas, acho. E se a gente não cair na África, né? Se a gente cair na África, a gente cai. Vocês viram essa do Chico Xavier, né? Olha só, fez o que fez aqui, a obra que ele fez, aí ele pediu para a obra lá de cima, né?
que no futuro, quando o Emmanuel voltasse para o plano espiritual, né? Não está reencarnado, quando ele voltasse para o plano espiritual, que o Chico pudesse nascer de novo aqui no Brasil. Ele fez esse requerimento, né? Aí, quando chegou a resposta para o Chico, falou assim, ó, foi negado. Você não vai nascer no Brasil. Você vai nascer lá em Jerusalém. Sabe dessa passagem? Não? Tem no YouTube. Onde que eu vi isso? Recentemente. Não vou lembrar. Mas tem essa passagem. Mas é bom palestrante ou sério? Não, é sério. Não é... Isso aí foi a... Quem presenciou, isso aí foi aquela mulher que sempre estava com o Chico Galves, né? Tem um marido e ela, o Chico sempre se hospedava na casa delas, na casa deles, né? E numa certa manhã, o Chico acordou cedo, foi tomar café, bem cedinho. Ele estava sentado à mesa, né? E ela, esqueci o nome dela, o sobrenome é legal. Ela chegou e viu o Chico chorando. E perguntou ao Chico o que aconteceu. Aí ele contou essa história, que ele tinha pedido, né, que quando o Emmanuel voltasse para o plano espiritual e ele tivesse condição de reencarnar, ele reencarnasse no Brasil. E que essa solicitação foi feita direto ao Cristo. E que ele negou, falou, não. Lógico, né? Já fez muito por aqui, agora tem que fazer muito. Pois é. Sabe-se lá o que está programado, né? E isso, ela falou até um ano, é uns 200 e tantos anos para frente. Vai demorar. Vai demorar um pouco. Por que eu estou falando isso? Eu não tenho a menor ideia. Rodrigo, lá no lar do Frei Luiz tem relato de mediunidade através do telefone. Eu não lembro que ano que tinha uma média lá que ela se fotografava, só que ela recebia as mensagens por telefone. Você não pode falar, não. No lar do Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Lá acontece umas coisas meio loucas, né? Mas tudo não é lá que faz cirurgia à distância? É muito sério pelo não, lá é sério. paciente, né? Eu sei que lá é muito sério. Não é lá que faz cirurgia. O médico que materializava o médico foi assassinado, né? Em 2015. Ele era Gilberto Arruda. Ele morava lá, né? Lá de Frei Luiz é igual a mansão do caminho, né? Tem várias situações de auxílio lá, etc. Reciclagem, orfanato. Aliás, foi fundada com a finalidade do orfanato, né? E depois o fundador foi diversificando as atividades de acordo com a necessidade. O doutor Paulo César Frutuoso, que tem vários livros, né? Ele já publicou, se eu não me engano, 9 livros, e ele que relata a maioria dos acontecimentos. Vai dar uma palestra aqui, o Paulo César. Vai vir o mês que vem, né? Em abril. Em abril. Ou maio, não sei. Eu vi isso em algum cartaz por aí. Bom, deixa eu vou terminar aqui só para. Eu realmente me perdi onde eu estou. Tá. No segundo parágrafo, né? Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Seria mais ou menos uma estagnação, um ponto bem nefasto da existência. Né? Consciência denegrida do mal, torturada de remorso, paralítica dos despenhadeiros, imagina a estrada da insensatez do crime.
Mais ou menos é o cenário que nós estamos vivendo hoje, que estão tentando criar para nós hoje, né? Todos têm um remorso, todos têm complicações, todos têm endividamentos. Aí é fácil de manipular. É o caos perfeito. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que se verificam grandes erros. Em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, ou seja, demorar para acontecer os conhecimentos necessários para a gente trilhar a vida devidamente, é que se verificam grandes erros, porque não tem nada que venha a refrear os impulsos. Então está tudo liberado, todo mundo faz, vou fazer também, entro na onda e vamos ver onde que dá. Mais ou menos é isso que está nessa liberdade, né? Que nós temos. Por um lado é bom que a gente demonstre o que nós somos. Por um lado é ruim, porque se a gente é coisa ruim, a gente vai se endividar e muito. Por um lado é bom, porque nós temos condições de aumentar o nosso conhecimento a partir da liberdade que nos fora dado. Então, o caminho para a expansão é muito rápido agora. Basta a gente querer. Mas o caminho para você cair na meia é muito rápido. Basta você ter essa pretensão. Viu que ponto da história que nós estamos? Essa liberdade, por um lado é boa, por outro lado é ruim. Seria muito mais fácil ter aquelas limitações, né, de outrora. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Punições em cima de punição. Não, hoje liberou tudo. E não tem punição. Então você pode fazer o que você quiser. Não tem punição, entre aspas, né? Não tem consequências. Mas as más escolhas vão dar trabalho. Por isso nós estamos formando novos grupos de médios, porque não vão precisar de muita gente para trabalhar, porque muita gente vai desencarnar em condições assim, lamentáveis. Bom, eu vou citar isso aqui nas aulas de quinta-feira. Não começa a falar, já eu vou falar nas outras aulas e procurar uma coisa, dizer que o outro conteúdo. E chegando a hora de reconhecermos que todos nós somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais, né? Para justamente refrear os limites do ser humano. Se você for bom, céu, legal. Inspira que as pessoas façam bons atos. Se for ruim, inferno, quer dizer, vai refrear os ímpetos negativos. Funciona que é uma beleza. Que nem a lei de Moisés funcionava lá atrás. Ó, se você fazer isso, você recebe a mesma moeda. Então as pessoas refreavam. Não que elas não quisessem fazer o ato errado, apenas refreavam porque por causa da punição. Nós não estamos mais nessa condição. Hoje foi dado-nos liberdade. Você pode fazer o que você quiser, mas faz, você vai ter que arcar com as consequências. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à lei, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá no dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. É a visão limitada que nós ainda temos, né? Por exemplo, a Igreja Católica tem uma visão, a Igreja Protestante outra visão, os Espíritas outra visão.
Mas na realidade nós somos o que somos aqui, somos no plano espiritual. Eu tenho. Vou fazer uma piadinha aqui, agora estou no final mesmo. Quando estiver no plano espiritual, se der uma dor de barriga, tem banheiro lá? Já pensaram nisso? Tenho medo disso, né? Chegar alugar uma casa no plano espiritual, lá em nosso lar, faz conta que para nosso lar. Você aluga uma casa, paga a cara, bônus horas, tem que pagar tanto de bônus horas, você vai chegar, cadê o banheiro? Não tem banheiro. Cadê o chuveiro? Não tem chuveiro. Vou pensar nisso? Mas aquele livro Violetas na Janela, escreve esse. No início, não quero, no início, não pode uma mudança tão bruta. E lá tinha necessidades. Tinha agora na alimentação, necessidades. Aos poucos vai sendo substituído e vai essa pegada assim. Do lado de lá tem vários níveis. Por exemplo, tem o Vale dos Suicidas, aonde, logicamente, não encontra as pessoas nessa condição. Tem o Vale também, eu esqueci o nome denominado, das pessoas que falharam na área sexual. Então, aqueles pervertidos, né, aqueles sexólatras, não sei que nome que dá para esse pessoal que foi para esse lado, tem um lugar aonde eles se associam. Aí você vai pensando, peraí, se isso continua do lado de lá, é sinal que a parte orgânica permanece a mesma, né? Então, se permanece a mesma naquela condição, por que em outra condição já é diferente? O que é evolução? Justamente. Não tem um relato no nosso lar que eles tenham a receber uma mensagem de um espírito de outra esfera mais evoluída, né? E ele teve que se materializar. Aí você pensa, por que tem que materializar se já é um espírito? Ou então, olha, que existem várias etapas de avanço também do lado de lá. A questão biológica, quando você pega o nosso lar, por exemplo, no começo do livro fala que, assim, com toda a delicadeza, o contrabando de alimentação, né? No começo do livro está falando, poxa, contrabando de alimentação, alimentos, né, não permitidos, estavam sendo passados ali. Peraí, como assim? O que você subentende, né? Pois é. Então, as mudanças, elas são realmente no espírito, na essência do ser. Então, para você ir para outras esferas, o teu perispírito tem que modificar-se. Se o teu perispírito estiver muito materializado, você não vai sair daquelas regiões ali, ou da crosta, ou das regiões umbralinas, ou das regiões mais abismais. Eu tenho um livro da Ivone Pereira, acho que é Invisível. Sei. Ela vai no local lá e tem uma cozinha. Essa parte me chocou, essa parte do livro. Não sei se você já viu. Ela vai na cozinha e dá aquele cheiro delicioso. Uma senhora mexendo numa panela. Os espíritos que estavam ali. Quando ela olhou dentro dessa panela, tinha pés, mãos, braços, de humanos, que era a alimentação que aqueles espíritos precisavam. Eu fiquei chocada. Olha, eu nem costumo entrar nesse tipo de assunto, porque tem coisas que realmente ficam difíceis das pessoas compreenderem. Se você pegar o livro Abismo também, você vai ter coisas lá terríveis, né? Puxa vida, é assim mesmo?
Pior que é. Pior que é. Eu perdi a vontade de jantar agora. Perdi a vontade. É mais uma sua. Só comer uma salada. Nem salada vai agora. É, umas coisas. Essa alimentação toda é fluidos, mas para não mudar drasticamente, você vai sentir também o de torresmo, né? Eu já estou me convencendo que o porco não tem espinho. Estou quase totalmente convencido. Que é uma fruta, porco é uma fruta. Sabe que é o animal mais semelhante ao cachorro, é o porco. Mais perto do cachorro. Eu acho melhor parar por hoje. Valdemir, Vocês me alimentaram. e você mencionou da materialização que foi feita lá, se eu não estiver enganado, é o Obreiros da Vida Eterna. O que é interessante nesse fenômeno de materialização que foi feito lá, o benfeitor veio até lá de um plano bem superior, né? Uhum. E ele precisava ser materializado porque ele ia fazer uma palestra lá, então ele não tinha condições de vir, ele teria que se materializar ali. Se eu não me engano, é o Obreiro da Vida Eterna. A doação de ectoplasma, lá, 2 médiums doadores de ectoplasma para fazer a materialização dele naquele local. O Geraldo, Esse ele vai me mostrar. veio dentro de uma redoma. Veio dentro de uma redoma. Materializado daqui para cima só. Exatamente. Embaixo era tudo assim, verde, branco. Não, é que naquela época não tinha o WhatsApp lá no plano espiritual. Não era só fazer uma ligação de vídeo. Não é fácil materializar para quê? E esses fenômenos, que é o que eu mencionei lá de Frei Luiz, né? Que o médium que foi assassinado em 2015, ele fazia a doação de ectoplasma para materialização do médium que fazia essa cirurgia que você citou aí, lá no lado de Frei Luiz. Só que esse médico que se materializava lá inteiro, o corpo inteiro, que fazia a cirurgia, está num plano espiritual bem próximo a nós, se não tiver a parte. Esse médico ele era intelectualmente muito evoluído, mas moralmente era bem. É um jeito de pagar assim, rapidamente, né? Uma grande gama de erros. Não quer dizer que eles realmente sejam evoluídos, não. Pode ser conscientes, né? Conscientes já dos equívocos, mas uma vez que tenta acelerar o processo para. Acho, né? Cada um, a gente não pode julgar. Então, mas o que é interessante em relação a essa materialização que foi feita lá, que há a doação de ectoplasma lá também, né? Lá no plano espiritual O que é o perispírito? a doação que é feita aqui. O que é o perispírito? É um molde do nosso corpo físico. Ele é um molde e, logicamente, o que compõe o nosso corpo físico são os elementos químicos do planeta que nós estamos vivendo. Se nós estivermos no plano espiritual, os elementos químicos que compõem aquela dimensão é que comporão os nossos corpos. E assim vai. Cada dimensão, né, tem as suas propriedades. Só para terminar, deixa eu falar. Quem passa pela sepultura. Não te esqueça. Não te esqueças? Não, quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. Tá. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecendo vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte não somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Aqui tem uma frase que eu vou chorar.
Não te esqueças, pois, de que os desencarnados que estavam do lado não são magos nem adivinhos. Uma das coisas que mais se costuma fazer nas reuniões, às vezes, não nem em reunião espírita, mediúnica, mas de outros tipos de reunião que se usa o médium, é consulta aos espíritos para indagar sobre os assuntos mais variados. A gente viu, por exemplo, a novela O Profeta, retratando muito bem essa questão. A gente vê tantas pessoas aí na internet que fazem consultas. E aqui está dizendo, ó, os espíritos não são adivinhos. Então, olha o que as pessoas costumam fazer. Ir até essas pessoas e perguntar coisas particulares. Vocês acham que o espírito vai saber? Olha quantos milhões de pessoas existem na Terra. Ele vai perguntar, o fulano de tal, onde que está? Como é que está? O que ele fez? Você acha que os espíritos vão saber? De qualquer hora. O espírito superior não vai se prestar a isso, mas o espírito inferior, vocês acham que o espírito inferior vai saber de coisas particulares? A probabilidade de se ter uma mistificação aí é imensa. Pode haver alguma coisa verídica? Pode e existe. Mas pode haver muita coisa verídica? Pode e muito. Agora, mediunidade é para isso? Serve? Eu vou falar muito sobre isso na quinta-feira. Tá bom para fazer propaganda, estou gostando do meu marketing. Olha só, vou convencer vocês nisso, quinta-feira. Mas, só arrematando então, teve um caso uma vez, para quem não me conhece do passado, eu já trabalhei muito como médico de psicofonia. E estava numa reunião, e era uma reunião particular, estava na casa da minha mãe. E estava recebendo um determinado guia, e uma pessoa levantou assim, dirigiu a essa entidade que estava comunicando e queria fazer um questionamento. E fez um questionamento. Em castelhano, em espanhol. O que vocês acham que deu? Vocês acham que deu certo? Ela obteve a resposta? Isso para mostrar a curiosidade de vocês do curso. Mas essa resposta na outra língua já não foi uma coisa meio proposital que fez a Bíblia. Agora eu vou pegar para você. É isso também? Também. Deixa para ver se está Então, vou citar esses exemplos também. O que ocorreu, o que procedeu, os detalhes. Nossa, olha o marketing. É só o marketing para Para quinta-feira. aguçar a curiosidade. E não é que na primeira aula eu vou falar, não, eu só vou falar no decorrer do curso. Certinho. Mas tem casos também que acontece, a xenoglosia, né? Aliás, o fenômeno de falar em outra língua, né? Mas é complicado. Eu já vi uma comunicação de uma. Vou usar a palavra, é bem forte, mas não gosto de usar, não. Mas era uma prostituta desencarnada que falou através de um homem. E ele não fala nada em espanhol. E a comunicação foi inteira em espanhol. Isso aí é uma propriedade do médium, não é todo mundo que fala. Nós vamos estudar também. Ele não propriedade da mediunidade. Então, não quer dizer que. Ele espanhol, pode conhecer alguma coisa. Não quer dizer que a pessoa seja médium, que ela tenha que processar em outras línguas. No caso dessa, a comunicação foi fluente. E ele não sabe alguma coisa, alguma palavra.
Nós vamos ver muitos exemplos. A gente passa muito do nosso horário. Uma boa semana para vocês. Quinta-feira vejo muitos de vocês aqui, se Deus quiser.